Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para assistirmos a mais um tema do nosso curso básico de gnose. Tema muito importante: o mundo das relações. As relações se constituem nas coisas mais importantes que nós desenvolvemos aqui na nossa existência no mundo tridimensional. Há três tipos fundamentais de relações. Há uma relação para conosco mesmo, chamado de autorrelação ou relação interpessoal. Há um segundo tipo de relação, que é uma relação para fora de nós, que é chamado de alorrelação, relação com as outras pessoas, também chamado de relação interpessoal. E há um terceiro tipo de relação, que aqui nós relacionamos com os demais seres vivos e com a natureza em geral. O importante é o equilíbrio destas três relações. Elas se correlacionam de modo interdependente, uma depende da outra, holisticamente falando. Se nós relacionarmos bem conosco mesmo na relação intrapessoal, consequentemente também iremos relacionar bem com as demais pessoas. Se nós relacionarmos bem conosco mesmo e com os nossos semelhantes, também iremos relacionar bem com os seres vivos e com a natureza. Muitas vezes nós nos relacionamos mal conosco mesmo, então isto é muito pernicioso. Esta interferência acaba repercutindo em todas as outras relações. Se estamos mal conosco mesmo, não conseguimos estar bem com o nosso semelhante e também com os seres vivos e com a natureza, e acabamos provocando uma série de erros, de defeitos e até de delitos em consequência de tudo isso. Então o importante é nós zelarmos, por essa relação intrapessoal conosco mesmo, porque dela depende todas as outras relações. Então, nesta relação para conosco mesmo, nós podemos relacionar com o nosso corpo físico e também com o nosso corpo psicológico. Um mau relacionamento com o nosso corpo psicológico, com a nossa psicologia, acaba afetando também o corpo físico. É uma correlação entre os estados, entre as doenças psicossomáticas, de um mal psíquico acaba se agravando e passando também para o corpo físico. Então, quando estamos no estado deprimente, estado de ansiedade, estado de agonia, de tristeza ou algum estado de decadência, é um passaporte fundamental para que advenham as doenças do nosso corpo físico. Então, nesta época atual da humanidade, há um relacionamento muito pobre, um mau relacionamento, vamos dizer assim, entre todos nós. Hoje, mal nós conhecemos os nossos vizinhos do andar do nosso prédio. Muitas vezes não os cumprimentamos, não damos as devidas saudações, de bom dia, boa tarde ou boa noite, ou de um até logo.
E quantas vezes andando pela rua, no meio da multidão, a gente se sente absolutamente sozinho, porque é uma multidão de desconhecidos. Então estamos mal relacionados no mundo físico, fisicamente falando. Muitas das vezes também estamos sozinhos, isolados de pessoas, mas estamos mal relacionados internamente, porque é uma série de agregados psicológicos de eu tagarelistas que nos causam, tomam conta do nosso processo psicológico e nos engendram estados de negativismo, de depressão, de angústia, etc, etc. Então, hoje em dia, como dizia o Einstein, né? Quando a tecnologia superar as interações humanas, o mundo estará com uma geração de idiotas. Isso é uma profecia do Einstein que está sendo cumprida na atualidade. Então nós temos um mundo altamente tecnologizado, a tecnologia domina e a gente pode sentir já numa roda de pessoas, uma conversando com a outra já por meio do celular, através do celular, coisa que podia fazer-se diretamente. Quando vamos numa casa, dificilmente se vê as pessoas sentar à mesa e dialogarem como se fazia antigamente, nas famílias antigas, que tinha aquelas mesas enormes da Santa Ceia, assim nós dizíamos, né? Porque não havia televisão. Hoje você chega numa família para uma festa ou para uma reunião, a primeira coisa que se vê é o televisor ligado, e ali todo mundo com atenção na televisão, e não há oportunidade para o desenvolvimento de um diálogo, de uma conversa, de uma relação familiar. Há um costume saudável entre os membros da Igreja Mórmon que eles tiram um dia da semana para fazerem a reunião familiar. Então, geralmente na segunda-feira, onde se reúne a família, e ali tem toda uma programação, faz-se uma oração, canta-se alguma musiquinha introdutória, um hino, alguém dá uma mensagem, uma escritura sagrada, depois se colocam os problemas familiares, há um diálogo para se acertar o que está faltando, o que está sobrando, o que precisa ser melhorado, e no final de tudo é um momento importante de confraternização, é a hora dos comes e bebes. E oxalá que todas as famílias pudessem fazer isto nos dias de hoje, porque, como disse o profeta Mórmon, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E apesar dos enormes sucessos tecnológicos, materiais que a humanidade tem alcançado, ela está fracassando no aspecto de interações com pessoas. Então isto é muito degradante, falharmos com as pessoas, principalmente com a nossa família. Então é importante nos dias de hoje nós atentarmos para a axiologia dos valores, no tempo de decomposição dos valores. Os valores foram deteriorados, muitos deles até invertidos. Se colocou o maior valor entre os seres humanos, hoje é o menor.
há uma escala de valores na ONU que vai do menor para o maior. Então o menor valor é um valor material e o maior na escala é o valor espiritual, o valor do amor. Hoje em dia se inverteu na prática da humanidade. O maior valor que se tem é da materialidade. A pessoa vale pelo que ela tem, pelo seu carro, pela sua posição, e muitas vezes ela é recheada de valores materiais, completamente destituída de valores internos, de valores morais, de valores da alma. Então falta para a humanidade os valores, está faltando atualmente os valores de sustentabilidade da vida, os valores para a formação de uma sólida cultura da paz. E um valor desses importantes que devemos cultivar na axiologia dos valores é o valor da alteridade. A alteridade é o valor que nos permite colocar-se no local do outro, nosso semelhante, para perceber, para compreender e sentir o que ele está sentindo. Se nós temos esse valor formado dentro de nós, nós sentimos quando o nosso irmão sente. Sentimos a solidão ao ver as pessoas nas calçadas das ruas, os moradores de ruas, as pessoas sem teto, crianças sem pais, muita gente sem família. Isso é agravado pela situação econômica e ultimamente acontecido muito pelas catástrofes naturais do mundo que está em completa apocaliptização. Então há um tsunami aqui, um terremoto ali, um tufão lá, uma ventania colar, uma guerra ali, e a coisa vai então deteriorando por parte gradativamente, e muitas pessoas sofrem, e nós com valores de alteridade desenvolvido também sofremos com elas. Então é um valor muito importante esse valor de alteridade. Outro valor importante também é o de prontidão. Então o valor de prontidão capacita a qualquer pessoa que tem esse valor a estar pronto para servir a qualquer momento o seu semelhante. Então esta pessoa consegue ser aquilo que o mestre Samael dava-se como a referência, né, para a qualificação do estudo gnóstico. A pessoa, para ser gnóstica, primeiro, dizia ele, tem que ser um bom dono de casa, um bom filho, o melhor pai, o melhor irmão, o melhor patrão, o melhor empregado. Então isso qualifica, estas qualidades são as credenciais para se transformar no estudante qualificado de gnose. Então, com prontidão e com alteridade, de posse desses dois valores, a pessoa pode estar na relação com o seu semelhante, compreendendo-os, entendendo-os, e passar por um estado maior, que é o estado de bondade. O estado de bondade desse bom dono de casa, desta boa pessoa, foi que Jesus nos ensinou, Jesus Cristo. Jesus nos ensinou a sermos bons, praticar a bondade. O estado de bondade é o estado também ensinado por São Francisco de Assis, é o estado de doação, em que nós doamos, e no estado de bondade e doação a pessoa está em felicidade,
Ao contrário desse valor, a humanidade hoje já pratica o estado de receptividade, de receptação. Não pensa em dar e sim em receber. Não se doa e sim se torna vítima da circunstância, cria expectativa em torno de tudo aquilo que se quer e do que se faz. Não se faz nada por amor, se faz algo pensando em receber também algo em troca. Então, quando se faz alguma coisa esperando outra, esse estado de expectativa nos traz infelicidade e frustração. Não nos qualifica como seres humanos íntegros, altéreos e revestidos de valores de sustentabilidade da vida. Então, a expectativa é a parte negativa em tudo isso. Não devemos esperar nada de ninguém. Se não esperarmos nada, não temos expectativa, temos a capacidade de servir sem esperar nada em troca. Isto é a verdadeira caridade, esse é o verdadeiro exercício na prática do terceiro fator de revolução da consciência pronunciada pelo venerável mestre Samael. Também uma relação muito importante ensinada por ele, Samael, é que nós devemos receber com agrado as manifestações desagradáveis dos nossos semelhantes. Também nós devemos aceitar, ou melhor dizendo, nós devemos respeitar, além de aceitar com agrado as manifestações desagradáveis, devemos respeitar as opiniões dos nossos semelhantes. Respeitar não significa acatar ou rechaçar. Onde há respeito, há compreensão, e onde há respeito e onde há compreensão, não precisa haver aceitação e nem rechaçamento de imediato. Então, são os tipos de relações que nós devemos desenvolver, o que nos leva a esse mundo negativo de relações. O secretário interno que todos nós temos, o secretário interno é o nosso ego. Então, esse secretário interno, quando recebe ou encontra uma fonte de informação, ou ele rechaça de imediato, sem a menor análise, ou aceita imediatamente, e se torna então a partir daí um fanático. Então, isto não é sábio. Então, quando encontrarmos uma fonte de informação, uma oportunidade de relação com o nosso semelhante, devemos examinar com precaução, não aceitar imediatamente, também nem rechaçar imediatamente, fazer análise, depois com sabedoria tirar a sua própria conclusão. Mas tudo aquilo que chega aos nossos sentidos, que depende da nossa interpretação, logo é fagocitado por esse secretário interno, que traduz tudo à sua maneira. Então, a maioria das coisas não são compreendidas, que a compreensão está na consciência, e esse secretário é o ego. Então, por isso se diz popularmente, eu estou olhando, mas não estou vendo, eu estou entendendo, mas não estou compreendendo. É por causa desse secretário. Então, para melhorar o nosso relacionamento conosco mesmo, com nossos semelhantes, com os seres vivos e com a natureza, nós devemos trabalhar intensivamente com os 3 fatores de evolução da consciência. E aí sim, ao aumentarmos nosso percentual de consciência,
poderemos empreender melhores relações, estar bem situado no mundo das relações, porque a consciência é aquele dispositivo que nos permite captar, registrar, compreender a natureza dos fenômenos, dos fatos, dos acontecimentos, tanto fora como dentro de cada um de nós. Então, outra coisa importante para nós finalizarmos nesse mundo das relações é a capacidade que nós venhamos adquirir de nos relacionarmos com o todo e também com as partes. No mundo mecanicista de hoje, as relações entre as partes ficam afetadas, que cada parte defende a si própria e reconhece na sua parte a sua própria verdade, não reconhece a verdade na outra parte, não valoriza a outra parte. Então isto é devido à formação de todos os seres humanos no mundo escolar, no conhecimento epistêmico, no paradigma mecanicista que fragmentou, separou, dividiu. Então isso acontece nas religiões, onde uma igreja A subentende ser a melhor, a verdadeira, e que Deus está ali nela e não está na outra B. A B, por sua vez, compreende da mesma forma que ela é a verdadeira, a superior, e que nas outras não possui as verdades. Então cada religião dentro de si é uma parte, e aquela parte para ela é o todo, não consegue enxergar o que está na outra parte, não consegue compreender que cada uma delas é perfeitamente delimitada por uma fronteira bem visível, que além daquela fronteira que ela não compreende, há muito mais outras coisas, e que uma tem o que falta na outra, porque elas têm uma relação de interdependência, embora não reconheçam. E isso acontece em todos os setores também da vida. Então, para uma pessoa que desenvolve uma visão holosótica, a visão do todo, a visão holística, ela consegue unir as partes através de uma parte comum, através de uma síntese. Então, se relacionar bem entre as partes, e entre as partes se relacionar bem com o todo. Então, muito obrigado a todos, até a nossa próxima conferência.